boa noite, né? Vamos estar iniciando aí a partir de hoje, estamos em janeiro de 2026, hoje é uma madrugada, né? Entre dia 13, já seria considerado dia 14, mas vamos colocar aqui dia 13, né? Ainda na madrugada. Vamos iniciar então, eu vou estar começando a fazer o estudo do Livro dos Espíritos, né? E lendo uma mensagem antes. Então, esse estudo eu vou estar fazendo, mas vou estar gravando. E para quem quiser acompanhar, para quem quiser ver, então, fica aí na mídia aí, para quem quiser acompanhar junto. Vou procurar estar fazendo ele aqui em casa sempre após a meia-noite, né? De terça e quinta-feira, que vai ser esse horário que vai se programar para fazer ele, que eu vou estar me programando para estar fazendo esse estudo. E um dia, pensar num dia de semana também, que vou ver o horário certinho, num outro local, para estar fazendo o mesmo estudo. O sempre bom quando a gente vai fazer um estudo é sempre a gente colocar a mesma hora, né? E tá sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente não tá sozinho, né? A gente nunca tá sozinho, a gente sempre tá acompanhado. Então é sempre bom estar fazendo esse estudo sempre no mesmo local, né? E na mesma hora. Mas eu vou estar ainda sobre estudo, né? O espaço certinho, para estar decidindo aonde realmente eu vou estar sempre fazendo ele. Então, começando hoje aqui, né? Vou começar com falando uma mensagem do livro Pontos e Contos de Chico Xavier e depois o Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto de usar a mensagem Palavras de Vida Eterna, mas essa mensagem eu vou estar deixando para o Evangelho, que também compartilho na mídia, né? Mas de manhã, em outros dias. Aí, vamos fazer e vamos tá aí compartilhando, né? O semeador incompleto. Conta-se que existia um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse atento às letras evangélicas não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As margens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arasbecos maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se compreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor, todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia. Sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno, sorria, contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam um brilho. Faltava-lhe a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. As estações ocorreram sucessivas e a luz de cada dia encontrou sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas. Semeara entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida,
recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo, e porque não desejava contrair a si mesmo, retirara-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. Nossa, é bem parecido comigo. Não aguardando a morte, né? Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico, que é o que eu não gostaria. Estranho agora ao ambiente carnal, vagueou em esferas obscuras durante muitos anos. Mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser vistos pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto se movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador da tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido. No ministério, as sementes que aspargi e manchei-as sempre caíram em terra sáfara. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade destruindo-as, surgiam espinhos da insensatez sufocando-as, crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugiu ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-o aos quatro cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Olha, bem assim a cara da gente, né? Pelo menos a minha, né? A gente tem essa mania de achar que a gente são semideuses aí, quando não chegou nesse potencial, né? Só porque lê um negócio, o outro, tá tudo correndo bem, mas não é bem assim, né? Então, vamos lá. Jesus fitava o conduído, e porque os lábios divinos nada respondesse, o aprendiz acentuou: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências, fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Quando Jesus, né, pede para nós que a gente tem que amar, né, amar o nosso semelhante a fazer por ele, né, é bem diferente, né. Verificando esse novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade: se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não atira as pedras do campo nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo, disposto a distribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura. Esperavas acaso que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os arrancais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo,
estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que fizeram, o crente desapontado objetou: contudo, tua parábola não se refere aos novos deveres para o consolo. Tornou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, a charro do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior do reino do céu será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O Senhor, todavia, apagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com a exigência de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultastes as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades e seus problemas e percalços diversos. Vai, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatavam as esferas mais baixas, onde novamente, internado na carne, trabalharia não para ser compreendido, mas para compreender. Olha, essa mensagem ela é bem um tapa de luva de pelica, né? Pelo menos em mim. A gente tem essa mania, né, de achar que o fácil ele nos leva a algum lugar. Não leva, né? Leva é o difícil. A gente fala, a gente quer ser provado. Mas quando a gente está em convívio com as outras pessoas e as outras pessoas nos provam, o sentimento que a gente sente, pelo menos o que eu sinto é o seguinte: é o sentimento de raiva. Ou aquela pessoa quer me enforcar, ela, né? Querer a pessoa distante de mim, Deus me livre, esse ser quer distante de mim, me prejudica. Então, quando a gente está provado, né, junto dessas pessoas que a gente pode estar realmente fazendo o que fala o Evangelho, eu particularmente quero ter distância. Então é complicado, né, a gente estudar e no dia a dia com essas pessoas a gente querer distância delas, porque elas nos incomodam muito, né? Eu tenho vivido isso rotineiramente com algumas pessoas que me incomodam muito e que só querem distância, né? Mas aí lê o Evangelho falando que tá tudo certinho, lê uma palavra aí, tá tudo certinho, e essa é a grande verdade, né? Nosso dia a dia. Não dá aí para ser uma grande máquina, a gente pode ser parafuso, né? Parafuso faz diferença, um parafuso solto aí num lugar que não tá certo, o negócio não anda muito certo. Então, parafuso faz diferença. Começando então, né, depois dessa mensagem, Pontos e Contos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, né? Então, vamos começar esse livro aos poucos. Às vezes tem dia que a gente vai ler, eu vou ler uma frase só e vamos ficar naquela frase, porque tem a interpretação dessa frase. Para as coisas novas necessitam de palavras novas, assim o que quer clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável no sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhe uma nova para aplicar a doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas da anfibologia, né? São aí muitas maneiras de estar vendo a palavra, né? Com efeito, mais de meia-noite, quase 1h da manhã,
O espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Então a pessoa quando acha que tem mais coisa além da parte carnal, né, só da terra em si, ele é uma pessoa espiritualista, né? Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos a forma lembra a origem e o sentido radical. É por isso tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo a sua acepção própria. Daremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas, né? Então, quem adeptos aí, ou adeptos, né, ao mundo dos espíritos, né? Espíritas ou espiritistas, né? Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no seu cabeçalho a palavra filosofia espiritualista. Então, o que isso quer dizer, filosofia espiritualista? Ensina aí sobre além da matéria, né? A gente tem a explicação além da matéria. Então, se a pessoa acredita além da matéria, ela é espiritualista. Não significa que ela acredita no mundo dos espíritos, né? Eu sou espírita por acreditar, né, que além da matéria nós somos espíritos, né? Espíritos encarnados, né? Tem espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Lembrando também, aqui nessa parte que eu vou estar estudando o Livro dos Espíritos, por ser espírita, né, eu tenho a ciência de quando tá conversando, você nunca tá sozinho, em lugar nenhum, você nunca tá sozinho, né? Então eu posso estar aí conversando, não olhando às vezes diretamente para a câmera, porque eu sei que às vezes aqui existem mais companhias que a visão humana não consegue ver, que eu posso estar tendo, né? Então, vou acabar ampliando aí a visão aonde olhar. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóbada de toda a doutrina moral, e que é objeto de numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada uma faz dessa palavra. Uma língua perfeita em cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria discussões, né? O que eu vejo como alma? Eu, Francine, vejo como alma um espírito, né? Eu sou um espírito, e o que liga o meu espírito à parte carnal é o perispírito, né? E a pessoa fala, sua alma tá clara. Pra mim, eu penso assim, a energia que vibra, né? Nós somos energia, além de espírito. É uma maneira de falar, né? Porque eu entendo que somos uma energia, né? O espírito, ele não precisa comer, não precisa beber, né? Ele atravessa lugares, ele é em si uma energia, assim penso eu. E assim eu também me sinto, né? Como uma energia. E aí a gente tem a famosa alma, né? Que os outros falam, sua alma hoje está escura, sua vibração está escura. Vou levar para minha alma, vou levar para o meu ser, vou levar para dentro de mim. Olha, a alma da pessoa, eu vi uma alma penada lá, era um espírito, né?
que as pessoas falam e chamam de alma penada, né? Então a palavra alma aí é mais ou menos isso, né? Eu enxergo como sendo o espírito, né? Então a alma. Mas a gente vamos seguir aqui o que o livro dos Espíritos fala, né? A gente está estudando o livro dos Espíritos. E ele fala, né, que são muitas interpretações para uma palavrinha, né, para uma coisa só. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia, né? Se tivesse uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Mas aqui no nosso vocabulário português, a gente tem, assim, uma palavra com vários significados. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Né? Achar que, imagina, se achar que você vai crescer, você vai nascer, às vezes você nasce em uma família que você não gostaria, né? Que você se sente injustiçado, sem muitas oportunidades. E aí tem outras pessoas que nascem com aquela família maravilhosa, né? Aí outras pessoas que não nascem com todos os membros. E assim vai indo, né? Tem pessoas que nascem com problema. E aí a gente entra naquela questão. Deus seria justo se escolhesse? Ah, você eu escolhi que vai viver bem. Ah, você eu escolhi que vai viver mal. Ele seria justo se ele escolhesse? A gente tem que parar e pensar nisso. Então, não tem como eu não tem como não ser espírita. Não tem como não pensar na reencarnação, né? Então, a gente acaba entendendo que é necessária a reencarnação para a gente ter a evolução, para saber por que cada pessoa nasceu de cada jeito, né? Enfim. Então aqui, ó, que há diversas maneiras de pensar na palavra alma e há diversas formas, né, que são interpretadas a mesma palavra. Então existe aí toda essa existe essa, cada um pensa de um jeito porque cada um interpreta de um jeito, né? Palavra alma. Mas estamos aí com já 22 minutinhos de estudo. E aí amanhã, ou a gente vê outra data, hoje é terça-feira ou na quinta-feira, a gente continua então falando sobre o Livro dos Espíritos. Eu vou estar vendo um livro de mensagem também menor, né? E tá ali intercalando um dia maior, um dia menor, porque com todo esse tempo a gente falou mais da mensagem e falou aqui da diferença da palavra espiritualista e espiritista, né? Então entendemos agora a diferença de que uma pessoa espiritualista ela acredita em algo além da matéria, mas não significa que ela acredita no mundo dos espíritos. E uma pessoa espiritualista acredita no mundo dos espíritos. Então essa orientação de hoje no Livro dos Espíritos, a gente focou aí na diferença dessas duas mensagens, duas palavras. Vou encerrando por aqui pela mídia, então, essa orientação. E a gente continua o outro dia também. Bye, bye.